Quando nós falamos de Deus na teologia católica, nós não falamos a partir do que eu penso simplesmente, ou de uma boa ideia que eu tive, ou, em alguns casos, uma má ideia que eu tive. Nós falamos a partir de algo que nos foi dado, que nos foi revelado e que nos foi posto. Então, no primeiro momento, seria a gente colocar as bases desta questão para tratarmos da Trindade. Eu coloquei o título, colocando as bases da questão, ou de onde nos vem que Deus é uno e trino? De onde nós tiramos isso? Um segundo momento seria aquilo que nós devemos observar para falar sobre a Trindade, ou os elementos a serem preservados na compreensão que a Igreja tem sobre a Santíssima Trindade, que são 3 elementos. E, por último, o terceiro momento, que seria as implicações que está dentro da questão que abre essa nossa conversa, as implicações de crer. Da Trindade aprender a ser e se relacionar, ou as implicações na vida prática de uma fé na Santíssima Trindade. E nesse ponto eu tentei trazer as implicações também para a vida do cursilista, para a vida da cursilista, tá certo? E depois disso nós teríamos um tempo, para uma pequena conclusão minha, e um tempo para as partilhas dos questionamentos que tiverem, pertinentes à questão, e aí a gente termina com uma oração e os avisos de vocês, e a bênção final. Pode ser assim? Vocês estão de acordo? Quanto tempo que eu tenho para essa primeira parte? 10 páginas que eu preparei. Estou brincando, são 10 páginas mesmo, mas não vou falar todas elas. Senhor, pode ficar. Como diz o outro, a gente vai guerrear com esquilo, a gente leva armamento para matar um leão. Senhor, pode ficar à vontade. Quanto ao tempo, geralmente a gente está indo até as 3 horas. Tá. Então, agora são 10 para as 2. Isso. Então, alguém aí vai ficar encarregado de me podar. Na hora que tiver falta, quanto tempo que vocês acham que a gente deve deixar para o final, para as interrogações que tiverem? Geralmente uns 10 minutinhos, 15, foi o suficiente nas outras formações. Tá. Então aí, Tati, você regula isso aí. Então eu te dou autoridade para me regular. Tá bom, vou deixar. Só hoje, tá? Tá bom. Isso aqui depois vocês cortam, viu? Quando o senhor quiser começar com as imagens, coloca as imagens daquela que você preparou, sabe? Sim, eu vou citando, eu vou falando um momento. Tá numeradas as imagens, né? Tá. E todo mundo está me ouvindo bem? Esse tom que eu estou falando, pode ser? Pode? Sim. Então, tá bom. Então, vamos começar. A pergunta que propomos para esta nossa conversa nesta tarde, em que implica crer na Trindade? Por que essa pergunta? Para despertar em cada um de nós a consciência de que a nossa fé tem implicações. Não é apenas crer. O ato de crer, ele não é um ato meramente mental ou abstrato. Mas o ato de crer em alguma coisa é um ato que fundamenta, interfere e constrói realidades concretas para a nossa vida e também para a vida dos outros. Então, a partir do momento que você tem uma determinada fé em alguma coisa, aquilo interfere no seu jeito de ser e de agir, senão não é fé verdadeira. E também interfere no ser e no agir dos outros. Por isso, quando nós pensamos na fé, a gente tem que pensar nas implicações dela também. Uma fé que não tem implicações na forma de ser, de agir e de pensar o mundo, de construir as nossas relações, não seria uma fé verdadeira e sincera. Uma pessoa que diz, por exemplo, eu creio no amor, mas todo o seu agir é a negação do amor, significa que a pessoa é incoerente.
Ou seja, ela não tem uma fé sincera, ela tem uma fé danificada. Ela crê na mente alguma coisa, mas aquilo que está na sua mente não foi aceito pelo seu coração, pela sua vontade, e não foi praticado pelas suas atitudes, né? Então, fé não é um hábito religioso apenas, não é um costume religioso. Ir a uma missa é um ato que interfere em nós. Pregar é um ato que interfere em nós. Então, o nosso crer deve fundamentar o nosso ser. E, de alguma forma, será a partir do nosso ser, de quem nós somos, que nós vamos construir o nosso agir. Então, a partir do momento que eu creio numa realidade divina, aquela fé me torna um crente. No momento em que eu busco viver aquela fé, eu me torno um fiel. Eu sou fiel àquele caminho. E no momento em que eu vou, vamos dizer assim, vivendo esta fidelidade, eu vou me construindo como pessoa. E o tipo de pessoa que eu sou, eu vou manifestar no meu relacionamento, na vida com os outros, nos diversos momentos em que eu vivo. Então, em primeiro lugar, queremos propor para tentar entender o que implica para nós acreditar em um Deus que é uno e é trino. Crer na Trindade para nós modifica o nosso modo de vivermos a nossa vida. Então, nesse sentido, nós temos que ter esta capacidade de percepção. Um filósofo, Ludwig Feuerbach, ele afirmava que o ser humano cria os seus deuses. Para ele, a crença dos homens em um Deus é compreendida pela consciência que o homem tem de Deus, e esta consciência, na verdade, é a consciência que o homem tem de si mesmo. Ou seja, para este filósofo, Deus seria a expressão do que existe de mais profundo no ser humano, potencializado e colocado para fora. Seria dizer que os deuses criados pelos homens comportam a imagem dos homens, com suas imperfeições e seus limites. Então, por exemplo, se os cães pudessem ter um Deus, o Deus dos cães seria canino também. Seria feito à sua imagem. Então, este filósofo afirmava isso. Lógico, dentro de uma perspectiva ateísta. Agora, a teologia, ela nos afirma que Deus cria o homem e não o contrário. É Deus a origem da existência do homem e não o homem a origem da existência de Deus. Então, Deus, ao criar o ser humano, Deus é para o ser humano um modelo de existência, pois o homem deveria existir e viver segundo Deus, dentro do campo da liberdade que Deus lhe concedeu. Qual é o fundamento, então, da crença em Deus que nós cristãos temos? Primeiro, a percepção própria do existir. Quando nós olhamos para o cosmos, para o universo, para tudo que existe, vemos a ordem das coisas, isso nos faz pensar na origem e no fundamento do universo. Então, isso já nos começa a julgar para algum tipo de existência fora de nós. O ordenamento do cosmos, por exemplo, já levou os filósofos antigos a pensar em a existência de um ente, de um ser superior. E cada cultura tem formas de manifestações religiosas, mais ou menos elaboradas, que respondem a quê? A este chamamento interior de conhecer o Ser Supremo e estabelecer com ele um vínculo e uma relação. Então, nós entendemos que toda cultura tem uma forma de religiosidade. Por quê? Porque, ao criar o ser humano, Deus coloca dentro do ser humano um chamado a conhecê-lo, a experimentá-lo e a estabelecer uma relação com ele. E o ser humano, dentro das suas condições, tenta estabelecer este caminho de acesso a Deus. É assim que a teologia vai se construindo. Nós, cristãos,
temos a crença em um Deus uno e trino. E o que fundamenta esta nossa crença é a experiência da observação da realidade, que nos fez chegar à existência primeiro de Deus. E a elaboração desta experiência e desta observação está contida naquilo que nós chamamos de revelação. Então, por que nós sabemos que Deus, é uno e trino? Porque alguém nos contou, alguém nos revelou isto. Então, Deus se revela através da criação, Deus se revela através, como um pintor que fala do seu sofrimento, da sua alegria, dos seus dramas a partir da sua obra. Quantas vezes a gente vê pessoas analisando uma pintura de um determinado pintor e falam da angústia do pintor, falam da situação interna do pintor a partir do formato da obra, a partir da tonalidade das tintas e assim por diante. Então, Deus quer ser conhecido. Então, Deus se revela. Deus se revela, primeira coisa, através da criação. Depois, Deus se revela diretamente, através de sinais que ele vai colocando na vida das pessoas. E disso trata o Primeiro Testamento, ou como nós chamamos normalmente o Antigo Testamento. Revelar é tirar o véu que está entre a visão e um determinado objeto que impedia de ver melhor. Quando se fala em revelação, então nós falamos alguém que tira um véu em algo que é desvelado para o olhar de alguém. Para nós cristãos, o autor da revelação é o próprio ser que deseja ser conhecido por nós e que deseja estabelecer vínculo e relacionamento em vista de um propósito por ele conhecido. Então, quando Deus nos revela, Deus tem um propósito. Eu costumo dizer, e eu creio firmemente nisso, que nenhuma pessoa é um acidente biológico. Mesmo que um homem ou uma mulher, no ato da concepção, não desejassem a vida daquele ser que se tornaria seu filho ou sua filha, se aquela concepção existiu, fecundação, é porque Deus quis que existisse. E se Deus quis a existência de alguém, Deus tinha um propósito pessoal e dentro de um projeto maior para aquela pessoa. Uma criança que é fecundada e vive 2 horas, se a sua partida deste mundo é de uma forma natural, significa que em 2 horas aquela criança realizou o propósito da sua existência. E existindo a partir da concepção, ela tem uma existência também na eternidade. A criança, ela não é uma ideia de Deus. A partir da concepção, ela é um ser real, uma alma dotada de liberdade. Então, Deus tem um projeto. Então, a revelação de Deus sobre si, sobre a criação e sobre o seu projeto para a mesma, aconteceu por etapas. E aqui eu vou colocar as etapas que nós compreendemos na teologia. Primeira etapa, a natureza. Por isso que os povos começam a, olhando a natureza, os fenômenos naturais, conceber a existência de algo para além deles, de um outro para além deles. Depois, a história. Deus se revela através da história de um povo com o qual estabeleceu uma aliança e revelou-se a ele, que é o povo de Israel, que está contida no Primeiro Testamento. Ali nós temos a revelação de Deus Pai. Nós temos a revelação do Pai, mas que envolve já a Trindade. Terceiro, a comunicação direta de sua presença no meio do povo pela encarnação do Verbo, que está contida no Segundo Testamento, que é a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Então, Deus fala aos homens, depois Deus se apresenta como homem aos homens. E a quarta etapa, a presença de Deus na vida deste povo
fazendo do povo uma habitação contida na igreja, que é, vamos dizer assim, o ato dos apóstolos e a nossa vida, que é o Espírito Santo. Então, reparem, Deus, ele revela-se através da obra, depois ele começa a falar com a humanidade. Ele fala de cima para baixo, depois ele fala de frente, em Jesus Cristo, depois ele fala a partir de dentro, o Espírito Santo. Então, esta revelação está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja. Porque vocês sabem que tudo que está no Segundo Testamento é revelação. Mas nem toda a revelação está na Bíblia. São João, no versículo 20, no último versículo do capítulo 20, ele diz, muito mais coisas fez Jesus Cristo que não podem conter neste livro. Penso que se fosse escrever tudo, não haveria no mundo livros que pudessem conter. Então, isso é importante para nós, porque nós, católicos, temos duas fontes de revelação. A revelação oral, que é anterior, a tradição, que vem desde os 12 apóstolos, e a revelação escrita, que é uma parte da tradição oral que foi redigida, que é o Segundo Testamento, e nós tomamos também, porque Jesus era judeu, o Primeiro Testamento como livro revelado. Então, nós, católicos, construímos o nosso edifício de fé nesses dois fundamentos. Os protestantes, não. Eles pegam somente a Escritura. Por quê? Porque como os protestantes, a primeira igreja, sai da Igreja Católica, a tradição que eles teriam seria também a nossa tradição, né? Mas algumas igrejas históricas, não. Elas citam os padres da igreja, os primeiros, e assim por diante. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3, nós ouvimos: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Olha só, a expressão do ser do Pai. Ele sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Então, por que isso é importante para nós? Porque a presença de Jesus Cristo é um divisor de águas na forma da compreensão de Deus. Porque ele nos revela, diferente dos filósofos e teólogos, Jesus não nos revela aquilo que ele intuiu, que ele compreendeu, que ele estudou e que ele entendeu, ou que ele percebeu de Deus. Jesus nos revela aquilo que ele conhece. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém o conhece a não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. Lembremos que na Bíblia, o verbo conhecer, ele tem também o sentido de intimidade. Inclusive, intimidade sexual. Lá no Gênesis fala que Adão conheceu Eva, e do conhecimento de Adão e Eva nasceram duas ideias que se tornaram gente, Caim e Abel. Quando o arcanjo anuncia a Maria, o que Maria fala com ela? Como vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum. Uai, como é que nós não conhecíamos, não morava nenhum homem naquela vila? Não, não é isso. Eu não experimentei, eu não tive intimidade. Então, o conhecimento de Cristo é de quem experimentou e sabe, não é de quem ouviu dizer. Então, e aqui eu teria alguns textos, eu não vou citar todos, senão a gente não vai dar tempo, mas me permitam só lembrar isso. No Evangelho de São João, o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 20, Jesus fala do Pai e dele, da relação dele com o Pai. E naquela palavra com Filipe, ele vai dizer, né, com os outros também, credes em Deus. Repare que ele não fala, crede no Pai. Credes em Deus, crede também em mim.
Ou seja, ele pede a mesma fé nele que se tem em Deus. Reparem que ele não disse crede no Pai, mas crede em Deus. Por que ele pediria esta fé? Porque ele, não sendo o Pai, também é Deus. Ele é Deus. Então, a fé que se tem no Pai é a mesma fé que se deve ter em Cristo. E isso foi um dos motivos da condenação de Jesus. Este homem se fez Deus. Foi a acusação que fizeram contra Jesus. E Jesus, ele fala que a palavra dele é a revelação. No versículo 6 a 7 do capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e já o vistes. Depois, para Filipe, no versículo 9, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu, repare que Jesus diz aqui no texto, não crês que eu estou no Pai. Jesus não fala, eu sou o Pai, não. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus afirma estar no Pai e não ser o Pai. E depois, em João 14, lá nos versículos 16 a 20, ele fala do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito. O paráclito é o auxiliar, é aquele que defende, é aquele que instrui, é mais do que um advogado, é um orientador para a gente, para nos dar uma direção nos momentos necessários. Ele vos dará um outro paráclito para que permaneça sempre convosco. Então, aqui há uma expressão de uma habitação na vida dos discípulos. Ele vai permanecer sempre com eles. E aí ele vai dizer o Espírito da verdade. E lembre-se o que Jesus disse: quem é a verdade? Eu sou a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não vê e não o conhece. Por que o mundo não conhece o Espírito Santo e não pode recebê-lo? Porque o mundo rejeitou Jesus. Sem Cristo, nós não temos um fundamento para a fé na Santíssima Trindade. Então, nós temos que entender que Jesus manifesta para nós. Ele é o ponto alto, vamos dizer assim, da revelação. O que mais que poderíamos dizer sobre isso? Tendo posto que o nosso conhecimento sobre Deus se dá sobretudo pela revelação, pois pela observação da natureza não temos um conhecimento verdadeiro, mas pensamentos e intuições, não é à toa que a ciência sempre muda de opinião, porque a ciência observa a natureza, e volta e meia a natureza mostra uma coisa que não tinha mostrado antes. Só que os cientistas, com todo respeito, eles nunca erram, eles nunca falam, nós estávamos errados, falam assim, não, nós não sabíamos tudo naquele momento. Agora a verdade é essa sobre isso, até que venha uma outra verdade diferente daquela, ou que negue aquela. Mas tudo bem. Então, nós, sem Cristo, nós não temos uma revelação. Não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, né? Que narra aquelas pessoas que viveriam acorrentadas dentro de uma caverna, lá atrás uma fogueira, pessoas passavam do lado de fora e a fogueira projetava a sombra na parede da caverna. E as pessoas acorrentadas não podiam se virar. Então, elas achavam que aquelas sombras eram a realidade, que o mundo era daquele jeito. E aí Platão fala, imagine uma pessoa que se liberta e sai. Aí ele vai narrar a dificuldade da pessoa com o sol, aquele negócio todo. Mas aí a pessoa sai e vê o mundo. Então, a pessoa agora ela tem uma outra compreensão. E aí vai dizer, imagine que essa pessoa vai voltar para a caverna e contar para os outros que aquilo que eles conhecem não é bem daquilo. O que eles vão fazer com esse sujeito? Vão matá-lo. Né? Então, Jesus é aquele que vem e tira o véu.
né? Jesus é aquele que nos tira das sombras, nesse sentido. É quem revela a realidade de Deus. Por isso que as religiões monoteístas que não têm Cristo como Deus, não têm a Trindade. O Islã não tem Trindade, embora seja, na concepção, o mesmo Deus que nós, é o Deus do Primeiro Testamento, Deus de Israel, mas a compreensão deles de Deus não saiu para a Trindade. Por quê? Porque Jesus, para o Islã, é um profeta. É um profeta, não é Deus. Os judeus também não têm a Trindade. Por quê? Porque Jesus, para os judeus, e mesmo os judeus que creem em Jesus, um cristianismo judaico, Jesus é um Messias, e Messias não precisa ser Deus na perspectiva judaica. Davi foi um Messias, Moisés foi um Messias. Então, Jesus é um rabino, Jesus é um grande ensinamento, mas não é Deus. Para nós, Cristo é Deus. Por isto, a nossa fé em Cristo fundamenta a nossa fé também na Santíssima Trindade. Né? Por isso, quem nega a divindade de Cristo, fica difícil ser cristão no sentido íntegro que nós entendemos da palavra. Tem aquela primeira imagem, pode ser? Eu tenho que abrir no outro computador aqui a imagem. Pronto, mostrei. Eu não estou vendo, não. Ah, estou vendo agora. Essas imagens aí, a imagem à esquerda de quem está para a tela, ela é uma representação de uma passagem bíblica do capítulo 18 de Gênesis, que é aquela experiência de Abraão com os 3 anjos ou 3 homens no carvalho de Mambré. Tem uma arvrinha lá atrás, pequenininha. Então, no Antigo Testamento, Deus já se manifestou, e manifestou de uma forma indireta a existência das pessoas da Trindade. Por exemplo, nesse capítulo 18, são 3 anjos. Agora, a gente tem que entender que o anjo, na Bíblia, é o seguinte: o ser humano não pode ver a Deus, porque a glória de Deus é de tal forma que, se o ser humano olhasse para Deus, ele seria destruído. O ser humano não pode ver Deus. Então, existe uma mediação no Antigo Testamento, porque quando Jesus se encarnou, nós somente podemos ver Deus em Jesus e no Espírito Santo, em Jesus, porque ele assumiu a humanidade. Então, é Deus humanado, é Deus feito homem. Então, diminuiu, vamos dizer assim, a sua glória para que nós pudéssemos ter um contato com ele, Jesus Cristo. Mas, no Antigo Testamento, Deus é absolutamente transcendente. Então, Deus é representado pela nuvem, né, pela tempestade, a coluna de fogo e assim por diante. Ou então os anjos. Por quê? Os anjos não são Deus. Então, eles podem ter contato com o ser humano. Os anjos não são humanos. Então, eles podem ver a Deus. Então, por isso que a palavra angelos significa mensageiro. A Bíblia, o nome dele tem Deus. Normalmente é Gabriel, Miguel, Rafael, para falar os mais conhecidos. Porque El significa Deus. Rafael, Deus cura. Micael, quem é como Deus. Gabriel, força de Deus. Então, o contato com o anjo é um contato com a divindade. Deus fala aos homens através dos seus anjos. Por isso que aquilo que o anjo comunica não é o seu pensamento, a sua vontade. E aquela pessoa que responde ao anjo não responde a um outro ser, responde a Deus também. Tá? Só para a gente entender essa questão aí que o texto fala de 3 anjos. São 3 anjos, mas quando Abraão se refere a eles, o texto é Gênesis 18, viu? Quem quiser olhar. Abraão não fala, meus senhores. Abraão fala no versículo 3, meu senhor. Se achei graça a teus olhos, não passe adiante. E quando os anjos falam de si, eles não falam no plural. No versículo 14,
que eles estão indo lá fazer aquela destruiçãozinha básica lá de Sodoma, né, de Gomorra, né? Eles vão lá e depois vão voltar. Então, quando eles falam assim, quando eu voltar, os anjos não falam, quando nós voltarmos. Então, esta realidade de 3 em 1 já começa a aparecer no Antigo Testamento. Em Números 15, 14, este Deus de Abraão, que é uno e trino, é o mesmo Deus que liberta do Egito. Lá em Números fala, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fez sair do Egito, para ser o vosso Deus. Ou seja, Deus quer ser nosso Deus e quer que nós sejamos seu povo. E em Deuteronômio 6, 4, aquela palavra que fundamenta o Shema. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, quando a gente pega o texto bíblico, a gente tem que pegar fazendo a ligação com os outros textos para ter uma visão inteira do assunto. Então, por isso que nesta primeira figura aparece a mesa que Abraão serve. Os 3 anjos, reparem que os 3 são iguais. É o mesmo formato. Os 3 têm um cajado, né? Somente as vestes diferem, mas isso aí muda de pintura para pintura, né? De artista para artista. Então, nós temos que ter essa clareza. O Deus de Israel, o Deus que libertou do Egito, o Deus que nós celebramos na Páscoa, é o Deus de Abraão. Em Êxodo 3, 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, aquele Deus que o Antigo Testamento revela como único, ele se manifesta para Abraão como 3 também. Como 3, não 3 deuses, como 3 relações, 3 pessoas. A segunda imagem é uma representação já católica, que nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Jesus, nós sabemos como ele é, porque Jesus assumiu a forma humana. O Espírito Santo, nós sabemos como ele se manifesta, porque o Espírito Santo não se encarnou. Ele teve manifestações usando símbolos, a pomba, o fogo, o vento. Então, nós podemos representar o Filho e o Espírito. Agora, e o Pai? O Pai é puro Espírito. Mas como Jesus fala, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, muitas vezes a nossa representação do Pai é espelhada em Jesus. Só que o Pai é representado como um idoso, porque é a questão da eternidade, barbudo, porque a barba na cultura bíblica é a dignidade da pessoa. Quanto maior a barba, mais digna é a pessoa. Então, o pai ele é representado. Não quer dizer que o pai seja um velhinho, essas características, não. Tá certo? E depois, no meio, tem essa figura aí que forma um triângulo, que são 3 figuras de um mesmo objeto, é o mesmo objeto, que forma 3 figuras que estão entrelaçadas uma com a outra, que também nos ajuda a perceber esta realidade. Tá certo? Pode voltar para mim? A outra figura nós vamos ver depois. Tá? Apesar que as figuras eram mais agradáveis de se enxergar. Então, nós temos que entender o seguinte, na Sagrada Escritura, Deus Pai, ele se manifesta no Novo Testamento também. E ele sempre se manifesta manifestando sobre o Filho. No batismo de Jesus, em Mateus 3,17, Lucas 1,11, Marcos 1,11, Lucas 3,22, o Pai se manifesta com a participação do Espírito Santo. Este é o meu Filho muito amado. Quer dizer, se alguém é filho, alguém é pai. Então já há uma manifestação. Na transfiguração,
também Jesus fala: este é o meu filho, escutai o que ele diz. E aí nós vemos a ligação do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo. Por quê? Porque nós temos lá Moisés e Elias. Então isso mostra para a gente que o pai de Jesus é aquele que foi revelado já ao povo de Abraão. Depois nós temos... Pode colocar a imagem 2 agora, por favor? Eu estou pondo essas imagens só para você descansar da minha triste figura e, né, ajudar a compreender a próxima imagem, por favor. E compreender também a nossa iconografia, né? Como isso. Aí, então, vocês têm algumas formas como representamos a Santíssima Trindade. Isso, essa aqui agora. Reparem que a primeira figura são 3 pessoas com o mesmo rosto. São 3 pessoas com o mesmo rosto e todas com um, como é que chama esse trem? Um triângulo, né? Na cabeça, que é a figura da Trindade, que é uma figura com 3 lados diferentes. O lado de cima do triângulo não é o lado de baixo, mas é a mesma figura e assim por diante. E só nas roupas que a gente tem uns símbolos, que vai fazer a gente identificar quem é quem na Trindade. O olho que tudo vê, que é uma das formas de representação de Deus, né? A pombinha, que é o Espírito Santo, e o cordeiro, que é Jesus Cristo. Depois nós temos cá embaixo também a mão de Deus, né? O dedo de Deus, né? A cruz, que é Jesus Cristo, e a pomba, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não foge muito da pombinha, não. Quando muito, ela vem como que pegando fogo, igual nessa outra imagem, à direita em cima, que é uma imagem da misericórdia da Trindade, que é o Pai acolhendo o Filho, né, acolhendo a criatura humana, o Filho lavando os pés da criatura humana e o Espírito Santo descendo sobre a criatura humana. Então, quem é que cuida da criatura humana? É a Trindade. Cada uma do seu modo, mas todos cuidando. Embaixo nós temos 2 representações que não é da Trindade, mas é da coroação de Nossa Senhora, que é o dogma, que é o ensinamento que nos mostra que a humanidade foi acolhida em Maria pela Santíssima Trindade. Maria não se tornou parte da Trindade, porque Maria não é deusa. Maria é uma criatura humana que acolheu em plenitude na sua vida a Trindade e, por isso, é acolhida pela Trindade. Então, são 2 imagens que mostram a criação. Tá? Pode tirar, por favor. Então, Deus Filho, Jesus Cristo, como ele manifestou aos discípulos? Em Mateus 11, 27, ele fala: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E na ressurreição de Lázaro, Jesus manifestou o Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste tal e essas coisas. Eu te falo, ó Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me escuta. Jesus não está fazendo um monólogo. Ele é Deus, então ele está falando com ele. Está falando com outro, um outro fora dele. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. E o Espírito Santo revela, nos dá a conhecer o quê? A verdade. João 14, 26. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele traz alguma revelação que Jesus não tenha feito antes? Não. O Espírito Santo dá a recordação e o entendimento daquilo que Cristo ofereceu à humanidade. João 16, 13 diz: quando ele vier o Espírito da verdade, ele então vos guiará a toda a verdade. Por isso que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, o Kyrios é Deus, se não for pelo Espírito Santo. Então, negar o Espírito Santo também nos tira a possibilidade de conhecer a Santíssima Trindade. Por isso que algumas religiões, Testemunho de Jeová, eles negam a divindade do Espírito Santo, então eles não creem na Trindade, e assim por diante.
Então, é importante entender, para a gente finalizar esse momento, meu Deus do céu, vai dar, que a plena revelação de Deus se dá através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Por isso que todo dia, vocês querem pedir alguma coisa a Deus, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo em primeiro lugar. A aceitação da divindade de Cristo é que leva à compreensão da existência da Trindade, né, como eu disse. Então, tá tudo tranquilo até agora, gente? Estou muito confuso, não? Não? Tá tranquilo? Tá. Eu estou evitando ficar contando historinha para a gente não perder tempo, tá? Agora, então, nós vamos falar da Trindade. Eu coloquei assim, o que se deve observar para falar sobre a Trindade e não cometer heresia, que é uma interpretação errônea da fé, ou uma apostasia, que é uma negação da fé. Vocês sabem que as grandes heresias na igreja se referiram à Santíssima Trindade. Ou negavam a Trindade, o monismo, ou negavam a divindade de Jesus, ou a humanidade de Jesus, ou negavam o Espírito Santo. Até os dogmas marianos reafirmam também a questão da Trindade. O dogma da maternidade divina de Maria é sobre a divindade de Cristo, né? E assim por diante. Então, os elementos que se deve preservar para a compreensão da Trindade, como nos apresenta a Igreja, o Catecismo, que trata do dogma, são 3. Unidade, distinção e relação. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um. O que eu vou falar agora está no Catecismo da Igreja Católica, nos números 253, 254 e 255, tá certo? Eu não vou ler o texto aqui do Catecismo, eu peço que vocês acreditem em mim que está lá, tá? Porque 253, a Trindade é una. Nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai, e o Pai e o Filho são aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, único Deus por natureza. Está isso lá no Catecismo. Então, a gente tem que entender, basicamente, é isso. As pessoas da Trindade não são 3 indivíduos separados e independentes. As pessoas da Trindade são o termo pessoa define as relações que existem dentro da Trindade e é a partir das relações que a gente sabe que existe um Pai, um Filho e um Espírito. Então, o termo persona que foi utilizado, né, para falar sobre as pessoas é uma forma de designar as relações, né? Então, a gente não pode pegar as pessoas da Trindade do nosso jeito de ser pessoa. Porque eu sou uma pessoa que participo da essência, da substância humana, da humanidade. Mas eu sou uma pessoa que existo independente de vocês existirem. Então, nós todos partilhamos a mesma humanidade, somos seres humanos. Mas cada um de nós é um ser existente individualmente. Eu sou uma pessoa individual. Com todo respeito. Se um monte de gente morrer e eu ficar, eu ainda continuo sendo. As pessoas na Trindade não são desta forma. A existência de uma está ligada à existência da outra. E não há na Trindade, porque é eternidade é ausência de tempo, um antes e um depois da existência. Elas são coeternas, sempre existiram ao mesmo tempo, né? E nenhuma prevalece depois da outra. Então, cada uma das pessoas divinas é idêntica às demais. E qual é a identidade que elas têm? É a substância divina.
Pai, Filho e Espírito Santo participam da mesma substância, que é o que nós chamamos de divindade. Agora, o Pai é mais divino do que o Filho? Não. Participam do mesmo modo do ser divino. Então, nesse sentido, Santo Agostinho ele escrevia, né, cada uma das pessoas habita nas outras, sem ser a outra, e está ligada às outras, sem perder a sua identidade. Creia o homem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, dizia Agostinho, como um só Deus, grande, onipotente, bom, justo, misericordioso, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, quando nós falamos da unidade de Deus, a gente não usa plural. Nós não falamos criadores. Deus é sempre criador. Né? Então, Deus é sempre onipotente. Não existem os onipotentes na Trindade. Não existem os bons na Trindade, os justos, os dignos, os verdadeiros. Deus é onipotente, bom e justo. Porque estes adjetivos se referem à substância, de que é feita, por assim dizer, cada uma das três pessoas. Tá bom? Então, não se pode separar. Não existe, uma vez, esse negócio ficar gravado é complicado. Eu estava fazendo, eu não vou contar onde que é, não, porque senão eu ia contar o endereço, né? Que foi aí, mas eu sei não. Uma vez eu estava coordenando um encontro vocacional, aí um ex-seminarista que estava lá participando virou para mim e falou assim: ô Moacir, eu era seminarista. Eu posso, no final, falar um pouquinho, distribuir uma medalha do Pai Eterno? Eu falei assim, pode, não tem problema. Eu nunca tinha visto medalha do Pai Eterno, para falar a verdade, né? E tudo, né? Eu estava igual, eu sei que o Pai existe, mas não sabia que tinha uma representação, né, dele, lá no céu, velhinho, aquele negócio. Aí, mas eu fiquei curioso. Aí eu falei assim, mas por que você quer fazer uma propaganda do Pai Eterno? Ele falou assim, olha, é porque é o seguinte, os carismáticos, todos louvam o Divino Espírito Santo. O pessoal das SEBs, todos louvam Jesus Cristo, libertador, pé no chão. E o Pai está ficando esquecido? Tadinho do Pai. Olha que falta de compreensão teológica. Quando você louva uma pessoa, você louva a Deus. Quando você venera, ama conversa com uma pessoa, você conversa com Deus. Mesmo que o seu colóquio esteja direcionado ao Filho, você fala a Trindade toda. Toda oração nossa é trinitária. Reparem que as nossas orações na missa terminam, quando é dirigida ao Pai, por Cristo no Espírito Santo. Ou quando é dirigida ao Filho, vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Então, só esse pequeno adendozinho para dizer que não se separa. Não existe ciúme. Uma pessoa ficou esquecida. Tudo que pertence à natureza divina, como tal, numa linguagem exata, teológica, será sempre expresso, então, no singular. Deus é bom. Deus não é bons. Deus é onipotente. Deus é grande. Né? E assim por diante. Os diferentes nomes aplicados a cada uma das três pessoas da Trindade traduzem a relação recíproca, tais como Pai e Filho, e o dom de ambos, o Espírito Santo. Não podemos dizer que o Pai é a Trindade, ou que o Filho é a Trindade, nem o dom, que é o Espírito Santo, é a Trindade. O que é dito, porém, de cada um dos três em relação a si mesmo, é dito também em singular. É por isso que às vezes a gente brinca, o Pai criador, mas quem criou foi só o Pai? Não. Toda a Trindade está envolvida na criação. O Filho redentor, mas quem redimiu foi só Jesus? Não, toda a Trindade. O Espírito santificador, mas quem santifica é só o Espírito? Não, é toda a Trindade. E por último, a Trindade possui uma única e indivisível ação e única vontade. O agir
do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sempre o mesmo, direcionado pela mesma vontade. O Pai não tem... Por isso que Jesus, no Getsemane, fala, faça-se a tua vontade. Quer dizer que Jesus está submisso ao Pai? Não é só isso. É que a vontade do Pai é a vontade do Filho e do Espírito Santo. Senão não haveria unidade. Não haveria unidade. Né? Tranquilo até aqui? Agora começa, né, às vezes complica um pouquinho. Tá? Segunda coisa que nós temos que salvaguardar. Da unidade, está claro, gente, que Deus é uno? Isso aí não tem dúvida, não. Ninguém vai... Quantos deuses existem? Vocês não vão falar 3 deuses, não. Um só Deus. Uma só substância divina. Tá? Uma só substância divina. Como esse Deus existe? 3 pessoas que participam da mesma substância divina sem um ter, vamos dizer assim, mais ou menos substância do que o outro, vamos dizer assim, né? E no número 254 fala da distinção das pessoas. Deus é um só, mas não é solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes e modalidades de Deus, do ser divino, mas são realmente realidades distintas entre si. Porque senão a gente cai na heresia do modalismo, que falava que existe um Deus, e esse Deus tem hora que ele veste a máscara do Filho, tem hora que ele veste a máscara do Pai. Não é. Não é uma pessoa fazendo 3, não é um ser fazendo 3 papéis. São realmente 3 realidades distintas umas das outras. Distintas significa que existem, né, individualmente. E aí, toda distinção nas trindades consiste na relação subsistente mútua entre elas. Como é que eu sei quem é o Pai? Porque eu sei quem é o Filho e quem é o Espírito. Né? Santo Agostinho, ele vai nos dizer que as pessoas são idênticas no ser divino, mas o Pai se distingue, porque enquanto Pai, ele é aquele que gera o Filho. Agora, não pensemos no ato de gerar como alguém anterior gerando alguém posterior, como é a mãe que gera o filho e antes da mãe gerar não existiu o filho, não é assim que funciona? Lógico. Agora, em Deus, não, são coeternos. Então, é uma geração eterna. Né? Então, o Pai, por gerar o Filho, ele gera um outro. E também o Filho se distingue enquanto é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo não é gerado. O Espírito Santo, ele procede, ele vem do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo é o amor que existe entre o Pai e o Filho, que é também uma pessoa. Então, nesse sentido aí, na Trindade existem 3 pessoas, porque existem 3 relações diferentes. Cada pessoa se relaciona e se envolve com as outras de uma forma própria e pessoal. E todas as 3 possuem a mesma forma de existir, a mesma substância. Então, a palavra substância designa aquilo que está por debaixo. Aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e que não seja outra coisa. Agora, as relações distinguem, né, o que cada pessoa é, né, dentro da Trindade. Tá? Com relação à distinção, agora é complicado isso. Deu para entender? Deu para captar por que existe distinção? Então, você não pode falar só, o pai é o filho, não é não. O pai é o pai. Igual, a avó é mãe. Uma avó é mãe, gente? Uma avó é mãe? Não é? Mas ela é mãe do seu neto? Não, ela é mãe do neto. Então, a gente tem que fazer bem as distinções. Avó é avó, mãe é mãe, neto é neto. Mas como é que a gente faz quando os 3 estão relacionados? Agora, a avó, tirando o neto, ela é apenas mãe. Ela não é mais avó. E assim por diante.
Então, a gente pega a relação dos três para distingui-los, né? E vamos ver como é que se dá essa bendita relação dentro da Santíssima Trindade. Nossa Mãe de Deus, eu tenho mais 3 minutos? Vixe, Maria. O número 255 do Catecismo nos lembra que as pessoas divinas são relativas umas às outras. Não existe pai sem filho, não existe filho sem pai, não existe espírito sem pai e filho se relacionando. Elas não dividem a unidade divina, mas elas participam desta unidade divina. E por causa da unidade, aqui vai, olha lá, por causa da unidade, o Pai está todo no Filho. Está do Filho, não é o Filho. Deus está em nós. Deus é nós? Não. Por isso que uma vez eu vi uma faixa numa cidadezinha que eu lá ia passando, eu acho que era um encontro desse povo meio esotérico, fala assim, todos nós somos Deus. Se eles falassem deuses com D minúsculo, eu até entenderia, né? Alguma coisa assim. Mas todos nós somos Deus. Cada pessoa é uma fagulha do único Deus. Então, juntando as fagulhas, você forma o Deus. Não é isso, não é assim que funciona. Né? Deus habita em nós. Deus está em nós, mas nós não somos Deus. Então, o Pai está todo no Filho, sem o Filho deixar de ser Filho. O Filho está todo no Pai e o Espírito Santo está todo no Pai e no Filho e vice-versa. Então, a distinção das pessoas se fundamenta, eu torno a dizer, nas suas relações, né? O que distingue. E as relações na Trindade, a gente costuma dizer que tem 2 relações, proximamente, intrínsecas. O que existem as relações para dentro da Trindade e para fora. Para fora são as missões. Para dentro, a relação é gerado e procedência. O Pai é o que gera, o Filho é o gerado, o Espírito é aquele que procede, do Pai e do Filho. Né? Então, essas são as relações dentro da Trindade. E fora da Trindade são, né, as missões das 3 pessoas. Então, a gente vai para o último ponto. Nossa, Mãe de Deus. Quais as implicações, então? Eu acho que já dá para a gente perceber, de todo o nosso discurso, que crer nessas realidades implica para nós relacionamentos, implica para nós posturas diante das pessoas, implica para nós pertença sem posse. As pessoas se pertencem, mas não se possuem no sentido de uma ser dona da outra. Quantas relações de pais e filhos são marcadas pela coisificação? O pai acha que é dono da coisa chamada filho e pode fazer o que quiser com ele, e as relações também. Então, por que a Trindade ela é modelo para nós? Eu vou citar rapidamente. Em Gênesis, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a Trindade é a imagem e semelhança a partir da qual se faz o ser humano. Diz, na 1 Pedro 1, 15, 16, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Sede santos, porque eu sou santo, está escrito. Levítico diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E assim vai, tem diversas, sede imitadores de Cristo, diz São Paulo. Né? Então, nós somos chamados a imitar a Trindade. Imitar cada pessoa, a gente vai ver como, mas imitar a realidade de Deus que habita em nós. Se Deus habita em nós pelo Espírito Santo, e se nós não vivemos a imagem da Trindade, nós estamos sendo hipócritas. Nós falamos que Deus habita em nós, mas ninguém enxerga Deus em nós. Como é que pode ser isso? Deus tem que transparecer em nós para os outros. Pode pôr a imagem 3, para a gente... A imagem número 3.
Eu fiz um esqueminha aí muito imperfeito. Olha, lembrem-se, tudo que a gente fala dos mistérios de Deus sempre será imperfeito, tá? Mas só para vocês visualizarem aquilo que nós comentamos. No lado esquerdo está as relações da Trindade. A relação da Trindade para dentro. Cada pessoa, o que ela é para dentro do ser, para dentro da Trindade. Do lado direito está a relação da Trindade para a criação. O que é cada pessoa para a criação. Então, aí eu coloquei o Pai, o ser. O Pai é o ser. É o que origina, é a fonte. É a origem, é o princípio e é a meta. O Pai, como ser, ele é, na Trindade, o gerador eterno do Filho, o outro do Filho, o amor generante, o amor que gera, a fonte do amor. E quando a gente vê amor, a gente vê Espírito Santo. Lembre-se disso. Na criação, quem é o Pai? Como é que o Pai age? O Pai é o criador de todas as coisas. É o outro da criação. É o amor que faz o ser. É o planificador do universo. Depois, no verdinho, vocês também estão vendo verde, né? O Filho. O Filho é a expressão do ser do Pai. Por quê? Porque o Pai ninguém viu, mas quem vê o Filho vê o Pai. Então, quem tem contato com o Filho tem contato com o Pai. E com o Espírito Santo também, é lógico, né? Então, dentro da Trindade, qual é a missão do Filho, a relação do Filho? É o gerado eterno do Pai. É o outro do Pai. É o fruto do amor. É a receptividade do amor. O Filho é o eterno acolher do amor que se dá. Né? O Pai é o amor eterno que se dá. E o Filho é o eterno acolher deste amor nesta relação. E para a criação, quem é o Filho? É o mediador da criação. Por ele tudo foi feito e sem ele nada se fez do que foi feito. Lembrem-se que no livro do Gênesis, como é que Deus cria as coisas? Deus cria as coisas pensando. Deus cria falando. Faça-se o Logos. E quem é o Logos no Evangelho de São João? A palavra é o Filho. É o mediador, é o protótipo da imagem do ser. O Filho aqui, quando a gente fala em Jesus, a gente já fala na encarnação, né? Na coluna da direita. Então, o Jesus homem é o que deveria ser o ser humano. É o lugar do encontro da Trindade. Porque em Jesus nós temos acesso ao Pai e ao Espírito Santo. Então, a expressão do Filho é o acolhimento, manifestação, revelação e comunicação. E o Espírito Santo é a liberdade do ser, porque é o amor do ser. Então, para dentro, na Trindade, o Espírito Santo é o dom que procede para o Filho e do Filho para o Pai. É o além do Pai e do Filho. É o movimento do amor, a fecundidade do amor. É o dom do Pai e do Filho para a humanidade. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a Trindade e Deus seria isolado dentro de si. Deus seria uma realidade fechada em si mesmo. Não haveria criação. É o amor que se expande. Então, quais são as imagens que a gente tem do Espírito Santo? Dinamismo, força, vínculo, magnetismo, devir, movimento, renovação. E na criação, o Espírito Santo é o impulso evolutivo da criação. Parece-me que o Dom Zé Carlos falou para vocês sobre a criação, né, que é criado acompanhado. Qual é o impulso que fez a criação evoluir? É o amor do Pai, a vontade do Pai, a vontade eterna do Pai. É o Espírito Santo. É a liberdade, reciprocidade e unidade amorosa do ser. Fonte criativa, planificador dos seres, doador dos dons por sua presença. O Espírito Santo, pela presença dele, ele nos doa os dons que a gente precisa. Pode passar. Desculpa, pode tirar a imagem. Então, agora eu vou dar um pulo. Eu gostaria de falar para vocês, então, porque como é que funciona essas missões, mas não vai dar tempo.
Então, olha só, o Pai é o Criador, é quem cria todas as coisas, é o amor que faz as coisas existirem, é a fonte eterna do amor, é o princípio, a origem, a chegada de todas as coisas. O Filho é o Redentor, é o que redime, é o que acolhe a humanidade pecadora e nele a humanidade pecadora é refeita, é reconstruída. É o mediador da nova criação. É o fruto do amor do Pai. Nisso conhecemos que Deus nos amou, porque nos deu seu Filho Jesus Cristo. É a receptividade a este amor, é o acolhimento, manifestação, revelação, comunicação do Pai. E o Espírito Santo é o santificador. Pelo amor que comunica o Pai e o Filho, nós somos santificados. É o impulso que faz a criação evoluir para chegar àquilo que Deus quis. É a liberdade e a reciprocidade amorosa que liga o Pai e o Filho. É inspirado pelo Pai no Filho e a fecundidade do amor é força, vínculo e dinamismo. Tá certo? Por que a Trindade é modelo para a sociedade? Porque a nossa sociedade, ela é organizada, o nosso modelo de relacionamento é estratificante, ou seja, um em cima do outro, são grupos justapostos. Um grupo em cima, o outro embaixo. Tem gente que fala assim, não, nós queremos que a realidade mude. Para muita gente, o que é mudar a realidade? É quem está embaixo passa para cima, quem está em cima passa para baixo. Não é mudar o jeito de se relacionar. Então, às vezes, a pessoa é escrava, quando ela vira senhor, ela não acaba com a escravidão, ela só muda sua posição. Ela era que obedecia, agora ela quer ser quem manda. É o sonho de todo mundo que obedece, é poder mandar em alguém. Né? Então, aí arruma um cachorrinho para mandar, às vezes. Então, é um relacionamento estratificante. É um relacionamento coisificante. Usa-se as pessoas. Abre-se mão das pessoas. A gente consegue viver sem as pessoas. É um fechamento e um individual. O ego, o eu. Isso é um modelo, normalmente, da sociedade humana. Marcado pelo pecado. Qual é o modelo da Trindade? Igualitário. Somos diferentes, mas ninguém está acima do outro. O triângulo, que é símbolo da Trindade, não é um triângulo em pé que o Pai fica em cima, ele é deitado. Estão no mesmo nível. Todos são Deus. É um modelo interpessoal. Um relacionamento não é com coisa, é com pessoas. Então, se eu perco uma pessoa, eu perco um relacionamento. Quando uma pessoa morre, algo de mim se foi. Eu, por exemplo, nunca mais teria um relacionamento de filho com mãe, porque a minha mãe se foi. Algo de mim se perdeu com a perda daquela pessoa. Eu não posso pôr outra pessoa no lugar da minha mãe. Porque uma pessoa pode ser como a minha mãe, mas não vai ser a minha mãe. Dá para entender a diferença da relação interpessoal e de coisa? Coisa eu choro, eu sofro, mas depois eu substituo. Né? A Trindade, uma pessoa não existe plena sem a outra. E é um modelo de abertura e de acolhida. É onde a gente deveria se inspirar. Então, para a gente terminar, agora é para terminar mesmo, o cursilista, tá? Para vocês. Tem problema da gente extrapolar um pouquinho o tempo? Não, Dom Moacir, eu ia falar isso com o senhor. Pode ficar à vontade aí. Pode finalizar, tá tranquilo. E quem precisar sair, pode sair, né? É Pode isso tomar aí. café, tá? Porque Café nem percebemos que já chegou na hora, né? Mas eu estou de olho no reloginho aqui. Eu esse negócio. Beleza, mas pode ficar à vontade, tá? Eu acho que isso é só isso mesmo agora para a gente finalizar, tá? A Trindade, a comunidade, não é mera justaposição de pessoas, mas deve ser uma união amorosa de relacionamento. O amor na comunidade não é um amor que soma, é um amor que multiplica. É diferente. A gente fala assim, fulano vem para somar, não, fulano vem para multiplicar, porque a existência de fulano vai além dela mesma, porque onde entra uma pessoa, entram diversas outras também. Então, a igreja é missionária e o cursilho tem que ser missionário. E a cursilista tem que ser missionário. O que é ser missionário? É ser portador de algo que se leva para alguém. Não é só de uma mensagem ser falada,
é portador de um jeito de ser que modifica a vida dos outros. É portador de um amor que transforma a vida das pessoas que se sentem amadas. Então, no centro da igreja está a missão. Porque reparem que a Trindade tem missão, gente. O Pai teve uma missão, ele criou. O Filho teve uma missão, ele veio redimir. O Espírito Santo teve uma missão. Então, a Trindade é uma comunidade de saída. É uma comunidade de saída. E a Trindade é interessante. Tem gente que pensa assim, ó, quando o Verbo se fez carne, se tornou em Jesus homem, todo mundo pensa, então lá no céu ficou só o Pai e o Espírito Santo? Não, o Filho continuou também, porque é indivisível. Por isso que Jesus não fala, eu estive no Pai, ou eu estarei no Pai. Jesus fala, eu estou no Pai. Né? É uma daquelas coisas do mistério para meio que fundir a nossa cabeça. Né? Mas é a questão da unidade, né, que não se rompe. Então, cada pessoa da Trindade teve uma missão. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma missão. Repare que quando Deus cria o homem e a mulher, Deus põe os dois no jardim e já dá um trabalho para eles, não é não? Um cuidar do outro e cuidar da criação. Nenhum de nós, gente, está aqui à toa não, viu? Tem gente, uma vez eu cheguei numa paróquia, um sujeito virou para mim e falou assim, ó, Padre Márcio, o senhor está chegando, eu já estou trabalhando há muito tempo aqui na paróquia, então eu estou entregando todos os meus trabalhos. Eu falei assim, mas pelo amor de Deus, eu estou chegando agora. Aí, lembro até que foi depois de nossa, quase que eu contei a paróquia. Então, eu pensei, estou chegando agora. Aí eu falei assim, não, porque eu já trabalhei muito, eu agora estou aposentando. Olha que coisa. Eu falei assim, mas o senhor está aposentando da missão aqui? Eu falei assim, padre, eu já ajudei muito, o senhor vai ter uma equipe nova. Eu falei assim, que dia que eu enterro? Falei sério, né? Que dia que eu enterro? Eu falei assim, que enterro o seu? Você vai morrer. Eu falei assim, credo, padre, o senhor não me roga praga, não. Eu falei assim, não estou rogando, não, estou falando a verdade. E eu vou falar com Deus essa noite, que não precisa demorar, não. Ele já pode chamar. E o homem olhou para mim e falou assim, que isso, padre, o senhor está doido? Eu falei assim, meu filho, se você já terminou a sua missão, você vai ficar fazendo o que aqui no mundo? A gente precisa de espaço. A sua missão terminou? Não. Agora, se você já terminou a sua missão, então agora você vai receber o salário, a recompensa no céu. Então, já vou rezar. Aí eu falei assim, não, padre, pode deixar que eu vou continuar ajudando no batismo, um bocadinho, tal. Eu falei assim, então tá bom. Então, vou cancelar a conversa com Deus. Então, a gente começa a trabalhar, gente, na hora da fecundação, porque na hora que você começou a existir, você já mudou a vida de uma mulher e de um homem, que era um homem e mulher, virou pai e virou mãe. E a gente para de trabalhar na hora que a gente morre. Por isso, aí em Nova Serrana, na rua Frei Anselmo, uma vez uma velhinha falava comigo, falou assim, padre Moacir, eu não sei se eu já era padre. Não era não. Foi na época que eu estive aí, em 96, 97, visitando. Eu trabalhava com o padre Paulinho. Ela falou assim, que agora não dou conta de fazer mais nada, eu estou entrevado aqui nessa cama. Eu falei, só dá conta de rezar? Ela falou assim, então você já pode fazer muita coisa? Pedi ela para ajudar a gente nos encontros vocacionais. Estava tendo uns encontros lá no salão, lá, né? Naquele salão, e ela rezando na casa dela, intercedendo. Então, gente, o que é a vida? Não é assim, a gente trabalha, depois a gente aposenta para o Estado cuidar da gente, não é? Não cuida não, mas seria assim, não é assim? Receber aposentadoria? Não sei. Como é que é a vida? A gente trabalha, um dia Deus vai cuidar da gente. É a aposentadoria. Então, meu filho, nesse mundo, a gente não tem sossego. Eu percebo isso muito claramente. Então, nós estamos no mundo em missão. Nós somos uma missão no mundo. E nós vamos voltar para entregar o serviço. A parábola dos talentos, né? A gente veio para cultivar a terra, não é para enterrar na terra os nossos talentos. Então, qual é a obra de Jesus que a igreja tem que continuar? E de fazer discípulos meus todos os povos. A inspiração para esta ação é a própria Trindade. Se tivermos os olhos postos nas pessoas da Trindade, em suas missões, em sua unidade, teremos modelos eficazes que nos guiem na realização de nossos trabalhos. Então, por exemplo,
Quando a Laís, em nome do grupo, do cursilho, faz uma obra, de repente o grupo lá decidiu, a Laís vai organizar tal coisa. A Laís vai e organiza. Quem fez foi a Laís? Foi só ela, gente? Não, o grupo fez. É a unidade. Porque sem o grupo, a Laís não teria feito. Então, o problema nosso na igreja é o seguinte, quando o sujeito faz uma coisa certa, é ele. Quando é errado, é a igreja. Quando o padre está bombando, é o padre fulano. Tá lá. Agora, quando dá uma coisa errada, nossa, mas essa igreja é horrível, né? Você viu aquele padre? Por que não é o padre? Ou o leigo, né? Não sei. Então, a gente tem que entender, olha como é que isso nos compromete. Se tivermos os olhos nelas, o cursilho poderá ser. O cursilho está na igreja. É com a igreja. Age como igreja. Então, o que o cursilho faz é a igreja que fez. É ou não é? É lógico. E o que a igreja fez é o que o Espírito Santo fez. Se foi verdadeiro, é lógico, né? A sua missão de cursilista é derivada da sua missão de ser cristão. Cristão comprometido. Fazer discípulos em todos os ambientes. Não foi isso que Jesus falou? Ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo todos os discípulos meus. Então, formar discípulos no fundamental cristão, que é o amor. É a missão de vocês. Assim, podemos dizer que a Trindade é a fonte da missão da igreja que age através de seus movimentos e pastorais, inclusive o cursilho. E eu queria utilizar aqui 3 imagens que vêm dos evangelhos, que caracterizam bem a presença fecunda da igreja missionária e também do cursilho de cada cursilista. Primeiro, a luz, o sal e o fermento. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o reino de Deus é como um fermento. Um cursilista missionário, inspirado na Trindade, precisa ser luz, pois não basta possuir a luminosidade que brota da pessoa de Cristo. É preciso permitir que a ação do Espírito que lance essa luz nos lugares mais sombrios, pelo agir de uma igreja, de um cursilho que não se prende a si mesmo. O cursilho que só vive em função de si mesmo, com todo respeito, é uma luz acesa dentro de uma caixa. Desculpa, viu, gente? Se precisar, eu tenho álcool em gel aqui, tá? Então, o que Jesus fala? Ninguém acende uma lâmpada para esconder dentro de uma caixa. Um cursilho fechado em si mesmo é isto. Não irradia a luz. Quem está de fora não sente a luz nem o calor, né? É fazer isto iluminando para que todos vejam quem? O Pai, que é a fonte da nossa luz. E a Ele se unam em Cristo, no Espírito Santo. Um cursilista missionário precisa ser sal, pois não basta possuir o saber e o sabor do Evangelho. É preciso resgatar e promover vidas aniquiladas no mundo descartável. Sim, o saber e o sabor do Evangelho, melhor que apenas doutrina, preservam o valor da vida humana. O que adianta, com todo respeito, a gente estudar sobre a Trindade, fazer um monte de elucubrações, um monte de coisa aí que interessante, e depois a gente continua vivendo do mesmo jeito, tratando as pessoas como coisa, querendo viver isoladamente, o que é bom é meu, o que é ruim é nosso, né? Assim, o lucro é meu, o prejuízo é nosso, né? Não rola. Desculpa. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E um cursilista missionário precisa ser fermento, pois não basta possuir a capacidade multiplicadora de amor e da vida do bom pastor. É preciso comunicação sincera, que atinja a massa do povo e faça crescer o nosso povo em dignidade. Fermento em todos os ambientes. Um cursilista pode fazer a diferença no meio de uma massa de gente. A gente tem que acreditar nisso. Luz, fermento e sal, imagens para uma igreja e um cursilho cada vez missionário.
aonde os leigos e leigas do encontro com o Pai, Filho e Espírito Santo, na palavra e na Eucaristia, vão para o mundo promovendo a nova evangelização. Então, e só um adendo para terminar mesmo, agora para terminar mesmo. Como é que fica o feminino em Deus? Como é que fica a questão do feminino? Hoje em dia está muito na moda isso, né? Então, a gente, para falar. Na tradição católica, porque tem gente que acha que o feminino em Deus parte do gênero feminino. Não é, não. Porque Deus não é imagem do homem. O homem que é imagem de Deus. Só existe o masculino e o feminino na criação porque Deus tem algo em si que gera o jeito de ser feminino e o jeito de ser masculino. O papel maternal na igreja, normalmente a gente desloca para Maria, por conta de Jesus ter nos dado Maria como mãe. Deus nos deu Maria como mãe na cruz. A tradição patriarcal da nossa cultura também, às vezes, dificulta uma abordagem da feminilidade em Deus. Embora na tradição da escritura canônica não se fale de Deus sexualmente, Deus não tem sexualidade nesse aspecto. Isso é próprio da criação. No Gênesis, quis Deus criar o gênero humano, o gênero humano, à sua imagem e semelhança. E diz a palavra, homem e mulher, ele os criou, os constituiu. Um teólogo, Yves Congar, ele formula o feminino em Deus, articulando com o Espírito Santo. Por quê? Porque o feminino, dentro da compreensão nossa da Escritura, é a apropriação do amor em Deus, presente em 3 situações, que são papéis femininos na cultura. Deus, muitas vezes, se coloca como aquele que acolhe e que recebe. Que normalmente são papéis, são perspectivas muito ligadas à feminilidade. Nós, seres humanos, temos alguma coisa disso em nós, na medida em que nós acolhemos. Não é que o homem é mulher, mas o homem tem em si características que são de acolhimento e de recebimento do outro, que normalmente estão mais ligados ao gênero feminino. Deus o Espírito Santo é aquele que une o Pai e o Filho, e o Pai e o Filho com a criação. O Espírito une em Deus. Reparem, gente, com todo respeito, tem exceções, tá? A gente fala em termos de regra aqui. Normalmente, numa família, qual o elemento que mais congrega? É o pai ou é a mãe? Ah, vocês estão mudos, desculpa. Quem é? É a mãe, né? Normalmente, com todo respeito. Se morre o pai, as famílias ainda continuam reunidas na casa da mãe. Quando morre a mãe, normalmente os irmãos já não se reúnem mais do mesmo jeito. Tem exceções, lógico. Nesse sentido aí, essa característica feminina é atribuída ao Espírito Santo, aquele que congrega, aquele que reúne, aquele que envolve, aquele que vai engendrando todos os outros. E a maternidade, que é a comunicação da vida, né, que está muito ligada à maternidade. A mulher recebe do homem biologicamente, mas é nela que a vida se desenvolve e é ela que comunica o novo ser ao mundo, pelo parto, nem até fisicamente, né? pela barriguinha também. Então, nesse sentido, nós entendemos que na Bíblia o nome Espírito Santo, Espíritus é latim, que foi traduzido de pneuma, grego, que foi uma tradução para o grego do Antigo Testamento da ruá. Ruá de Deus, que está no livro de Gênesis, que é o vento, é a brisa. Ruá é uma palavra feminina. Ah, então o Espírito Santo é mulher na Trindade? Não existe isso. Entendam isto.
são características que as pessoas têm que envolvem as suas relações. Né? Porque esse negócio... Uma vez teve um cantor que fez aqui a música, Deus é menino e menina. Né? Então, então Deus é híbrido. Não. Né? Deus não é humano. Deus é Deus. Deus é puro espírito. Tá certo? Então, nós temos as características algumas humanas porque fomos criados por Deus e Deus pôs algo de si em nós ao nos criar. Tá certo? Bem, agora então eu concluiria. Mas aí vocês têm um tempo para pergunta, né? Se tiver. Mas a minha conclusão seria o seguinte: diante da Trindade que buscamos com a razão, nós nos expressamos com o coração e uma oração de louvor. Santo Agostinho, juntamente com os maiores teólogos que lograram vislumbrar as dimensões do mistério trinitário, costumavam terminar suas obras com orações ardorosas de louvor e agradecimento, sempre conscientes de suas limitações. Assim reza Agostinho: ó minha fé, vai avante na tua confissão. Diz ao Senhor teu Deus: santo, santo, santo é o Senhor meu Deus. Fomos batizados em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. O silêncio reverente da razão deixa o coração extravasar sua admiração, pois Deus está envolto em mistério, na luz inacessível. E nos diz a Escritura, diante de Deus, que dá vida a todos os viventes, e do Cristo Jesus, que Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Bem, seria esta a minha contribuição. Agora, se tiver alguma pergunta, se vocês for dar tempo, e aí a gente terminaria com eu mandei também uma música, né, para a gente ouvir juntos, e no final, para vocês cantarem, né, aquela musiquinha, né, aquele Glória, que não é muito não é litúrgico, não é para cantar em missa, para a gente cantar em contra, essas coisas todas. Embora eu, quando era padre, cantei muito em missa também. Mas como quando a gente era padre, eu fazia muita coisa errada. Agora de missa a gente não está podendo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Quem tiver, levanta a mão aí para lá e está liberando o microfone para vocês fazerem as perguntas. Parece que todo mundo entendeu direitinho, Dom Moacir. Eu tenho uma. Ela entendeu assim, né? Agora. A Júlia levantou a mão. Eu posso fazer uma pergunta primeiro? Mas pode. Mas cuidado com o que você pergunta, porque eu respondo. O senhor já leu o livro ou viu o filme A Cabana? Já li o livro e vi o filme. Pois é, eu achei muito interessante a representação que eles fazem, né, da Trindade. O filme no livro. Eu queria perguntar se existe uma representação certa, porque ninguém nunca viu Deus aqui na Terra, né? Sim. Porque a igreja torna a representação aqui que o senhor mostrou, né? Deus nós vimos aqui na Terra, Jesus Cristo. Deus nós experimentamos diretamente aqui na Terra, o Espírito Santo. Ninguém nunca viu o Pai. Tá? Ninguém nunca viu o Pai. Já o viram. E o Espírito Santo também temos relatos de gente que viu, né? Em forma de língua de fogo, aquele negócio. Olha, daquele livro eu achei interessante algumas coisinhas. Só que não é uma representação da Trindade como nós entendemos, católica. Né? Da Trindade católica. Né? Ele envolve ali alguns elementos espíritas. Né? Tem uma parte do filme, não sei se vocês, quem assistiu, viu. Pode dar spoiler? Pode. Pode, tá. E tem uma parte lá, quando o caboclo... Eu vou tentar não dar spoiler direito, vou dar sem dar o spoiler. É igual aquele negócio, vou falar sem falar. Quando o sujeito ele tem nas mãos a vingança dele, e ele, que é um bichinho, e ele abre a mão e deixa o bichinho livre. Aquele bichinho é a reencarnação do
vou contar. É a reencarnação do assassino da filha dele. Então, aquela dimensão... Então, ali eles foram no supermercado, pegaram uma compreensão da Trindade, né, que é o quê? A unicidade, porque tem umas partes interessantes. Tem uma parte lá que o rapaz conversa com o Jesus, né? Aí, quando ele chega para conversar com o papai já está sabendo do assunto. Eu falei, foi com ele lá. Quer dizer, falou comigo também, né? Então, essa dinâmica aí tudo. Aí depois eles colocaram, né, a representação. Jesus não tem muito jeito de não representar. Ele é judeu, então é um judeu de barba. Não precisa, se o olhar azul, verde, vermelho, isso aí o que menos interessa. É um judeu de barba. O Espírito Santo ali, eles não representaram da forma como nós entendemos. O Espírito Santo nós temos é simbologia, né? Que o Espírito Santo se encarnou. Então, mas eles representaram como um movimento. Isso é interessante. Nunca para, porque o Espírito Santo não para não, gente. Repare que das pessoas da Trindade é o único que a gente invoca e volta a invocar de novo toda hora. O Espírito Santo é igual o vento, ninguém pode aprender o vento, né? Então, ele é puro movimento. Então, ali teve essa parte interessante. Agora, a gente tem que ler com certo cuidado, assim, de não entender que é aquilo, né? Que é aquilo. Porque toda a representação da Trindade, nesse aspecto, ela é falha. Porque a gente não tem como dar uma representação clara de uma coisa que a gente não tem objetividade, né? Porque a gente entende as relações. Agora, quando você coloca imagem, filme trabalha com imagem, é sempre um desafio. Por isso que a maioria das pessoas fala assim, o livro era melhor, né? Porque o livro, como ele não representa, fica na sua imaginação, né? Mas é interessante um aspecto, né? E tudo, mas a gente tem que assistir ou ler com cuidado, porque não é uma obra católica, é uma obra que vai para transubstanciação de almas, que é do Oriente, pega um pouquinho também de espiritismo, kardecista, e assim por diante, né? Aquele negócio que um está num plano, o outro está no outro plano e vê, aquele negócio lá. Mas a gente pode falar que a representação católica é certa? Tipo, assim... Olha, não é muito certa a representação assim. 3 pessoas e uma única realidade, um ser divino. Só que ali, vamos dizer assim, para ser uma representação certa, nas cenas em que o moço estava com Jesus, também os outros 2 deveriam estar também. Né? A relação das trindades é essa, onde está um, estão os 2. Né? Isso deixa subjacente, né? Dá a impressão só que eles se comunicam pela mente, né? Que você falou com um, aí o outro fica sabendo e assim por diante. Mas não dá para aproveitar alguma coisa assim. Dali dá para um pouco de uma compreensão, mas eu acho das relações entre eles, da forma como os 3 se relacionam ali, os personagens, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a forma como eles se relacionam, talvez dê para aproveitar alguma coisa. E eu acho interessante também a forma como o Espírito Santo vai trabalhando a limpeza do coração do sujeito. Né? Não sei se ajudou, Laís, ou atrapalhou. Obrigada. Não. Júlia, pode falar agora. Bênção, Dom Moacir. Deus te abençoe, filha. Eu queria agradecer ao senhor, foi muito bacana a formação. Das 70 dúvidas que eu tinha, o senhor respondeu 85. Oh, meu Deus. Mas o senhor chegou a falar sobre a oração, né? Quando a gente reza a Deus, a Trindade. Quando a gente tem a oração do Pai Nosso, a gente tem a oração do Vinho do Espírito Santo. Quando eu rezo para das pessoas da Trindade, eu estou rezando para todos? E aí, outra dúvida minha também, igual eu falei, tem o Pai Nosso e o Vinho do Espírito Santo. Tem alguma oração, assim, que seja específica para Jesus ou para a Trindade toda? Essa é a minha dúvida. Veja bem, quando você reza para uma das pessoas, você está rezando para Deus. Então, você está rezando para todos. Você tem vamos dizer assim, você chega a Deus, a unidade, a Trindade, através do Pai,
ou através do Filho, ou através do próprio, ou através do Espírito Santo. Então, quando você reza uma oração do Espírito Santo, você está entrando no mistério de Deus. Você não está falando, agora é só eu e o Espírito Santo. Não existe isso, não. Você está com a Trindade. Só que você está com a Trindade através do Espírito Santo, né? Daquele tipo de espiritualidade, né? Nesse sentido. Nós temos uma oração muito comum que a gente tem, né? Que é aquela, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? A missa é uma oração trinitária. O sacrifício da missa, ele é oferecido ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então, toda missa, ela é trinitária. Por isso que não tem uma missa, vamos dizer assim, só com o Espírito, que fala só do Espírito Santo. Repare que as orações principais da missa coleta sobre as oferendas e pós-comunhão, normalmente são dirigidas a Deus, né? Por Cristo, na unidade do Espírito Santo e assim por diante. Então, agora, orações do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração dirigida ao Pai. Por quê? Porque quem rezava era o Filho. Quem que rezou o Pai Nosso? Foi Jesus. Então, é uma oração que o Filho... Agora, como é que Jesus rezava ao Pai? No Espírito Santo, porque ele não estava na sua humanidade, Jesus na humanidade, o acesso dele ao Pai na humanidade também é o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus vai para o deserto, é o Espírito Santo. Repare que tudo em Jesus tem o Espírito Santo também. E em todos os sacramentos, a gente recebe a graça do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vivemos da fé, construído a partir da encarnação do Verbo, não se faz sem o Verbo. E só se faz pelo Verbo através do Espírito Santo. Por quê? Jesus está conosco neste momento? Está. Mas ele está conosco pessoalmente, como esteve com os discípulos? Não, porque ele subiu ao céu. Ele está conosco porque o Espírito Santo está. Então, o Espírito Santo nos acompanha até a consumação dos tempos. Né? Amanhã nós vamos celebrar, né, a Pentecostes. Repare que agora nós vamos celebrar as festas. Né? Normalmente, né, o Pentecostes, depois a gente vem Corpus Christi, depois Santíssima Trindade. Né, que a gente celebra de forma... Mas os três estão misturados. Agora, tem orações, por exemplo, o Te Deum. O Te Deum é uma oração de louvor. Ele começa dirigido ao Pai, né, é a Deus, agora, dirigido ao Pai, e aí, na oração, ele cita o Filho, que é o motivo do louvor. Aí os outros falam assim, mas não aparece o Espírito Santo no Te Deum. Lógico que aparece, porque é o Espírito Santo que liga a oração. Sem o Espírito Santo não tem jeito de orar. Quando uma pessoa não é explicitamente citada, não significa que ela não esteja presente. Tá? O glória. Qual que é o glória litúrgico? É aquele que... O glória... Quem que nós estamos glorificando na liturgia? Nós estamos glorificando a Santíssima Trindade. Por isso que tem que ter os três. Pai, Filho e Espírito Santo. O glória é ao Pai, depois a gente fala de Jesus do Espírito Santo. O credo. O credo começa, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, depois vai ao Filho e ao Espírito Santo e pega... Aí fala assim, nossa, Dom Márcio, mas no Espírito Santo só pega uma linha. E no Espírito Santo só? Não, na Santa Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja, ela é a manifestação da força do Espírito Santo no mundo. Né? Então, o Espírito Santo age através da Igreja. Não sei se respondeu, ajudou. Serviu? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? O Marquinho, Karine, Laís, libera a Karine Soares, que o Marquinho quer perguntar. Por favor. Boa tarde, Dom Marcio, beleza? Oi, meu filho, Deus abençoe, tudo bem, graças a Deus. Melhor do que eu mereço. Oh, graças a Deus, que bom ver o senhor. Mas, na realidade, Dom Marcio, eu não estou querendo fazer uma pergunta, não.
Eu estava só querendo falar assim, foi muito bom ouvir o senhor falar, porque é um assunto tão complexo. Eu, desde criança, aquilo que mais me fazia ficar em dúvida e me fazia refletir muito é sobre a Santíssima Trindade. Eu acredito que essa também seja para muitos, principalmente crianças, né? E da maneira que o senhor colocou foi muito bom. E a gente conseguiu, pelo menos eu, consegui perceber assim, de uma maneira muito simples a relação de cada pessoa da Santíssima Trindade e a sua função. Isso é muito bom para a gente perceber que nós temos 3 deuses, um só Deus em 3 pessoas. Um só Deus em 3 pessoas, isso. Desculpa, viu? Um só Deus em 3 pessoas, de uma maneira bem definida, a ação de cada um. E isso muitas vezes confunde a gente, né? Sim. Você concorda comigo? Sim. Cada pessoa é Deus. Sim. A ação de cada pessoa é a ação da Trindade. O Pai, sem o Filho e o Espírito Santo, não é Trindade. Então, não seria Deus. O que garante a divindade dessas pessoas é a sua unidade também. Se um não existisse, não seria uma energia, alguma coisa assim. E isso para nós é importante, porque Deus, para nós cristãos, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma ideia, ele não é um ser absoluto, simplesmente um espírito. Ele é pessoa. Por isso que nós podemos ter relacionamento com Deus. A gente só se relaciona com pessoas. Eu não me relaciono com energia elétrica, eu não me relaciono com relâmpago, eu não me relaciono com uma força da natureza, eu me relaciono com uma pessoa. Então, por isso que o elemento da pessoa, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono como filho, eu me relaciono como irmão redimido, eu me relaciono como templo que acolhe, né, cada uma das pessoas. O meu relacionamento com cada um. Por isso que a gente brinca, não é certo falar assim, ó, Jesus Criador. Não é certo falar quando você está referindo à criação. Agora, Jesus cria, lógico que cria, ele cria junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso que tem uma musiquinha que eu pedi o pessoal para cantar para a gente, né? Que é aquele que fala ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, e o Espírito de amor demos glória. O Pai é o Criador? Mas ele criou sozinho? Não. O Filho é o Redentor? É próprio dele redimir? Mas ele criou sozinho? Não. O Espírito é o santificador, é o amor que santifica, mas ele santifica sozinho? Não. Né? Mas cada um deles é protagonista. Né? Cada um deles, vamos dizer assim, puxa o carro, mas todo mundo está junto. Né? Junto e misturado. Obrigado. Eu acho que foi muito bom. Obrigado. Conseguiu assim, fazer com que eu compreendesse bem melhor. Agora, o catecismo da igreja, ele traz para a gente aquelas explicações, não precisa nem comprar, tem no site da Santa Sé. E tem esse livro também, do Luiz Sequinati, também é muito bom. Ele é sobre o credo, né? A nossa fé segundo o catecismo. É muito interessante. Ele traz algumas historinhas, tem algumas coisas aqui também, uns exemplos que ele usa que eu não sei não, mas tudo bem. É igual o filme, são exemplos. Lembre-se, todo exemplo é imperfeito. Deus é sempre mais do que a gente é capaz de dizer. E quando você acha que compreendeu Deus, significa que você ainda tem muito mais para compreender. É a história de Santo Agostinho com um buraquinho na areia e jogando água, né? Quando você acha que encheu o buraquinho, você olha, ainda tem mais demais para pôr. Né? Verdade. Dom Alcir, só mais uma palavrinha rapidinho. O senhor falou no Catecismo da Igreja Católica, algo que eu acho que precisaria assim, fazer na igreja é incentivar nós católicos a termos o Catecismo da Igreja. Eu olhava o Catecismo da Igreja Católica uns anos atrás, pensava um livro desse tamanho, que dificuldade. Fui convidado para fazer uma palestra aqui no Alto Serrano para o povo que estudava o Catecismo da Igreja Católica. Então, a partir daí, eu me apaixonei com o Catecismo da Igreja Católica. Todos os assuntos que eu busco, assim, eu vou lá, olho, não faço mais nenhuma palestra sem buscar algo no Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que o Catecismo deveria ser, depois da Bíblia, o livro de cabeceira de todos. Sim, mas o Catecismo, depois do direito canônico, né, vem, né, e o Vaticano II, o compêndio. Agora, o Catecismo da Igreja, no site Santa Sé, você tem o Catecismo. É lógico que é português de Portugal, mas dá para a gente entender bem. E tem o compêndio,
que é perguntas e respostas também. Né? Para quem o catecismo é muito grande, então tem um compêndio, que é uma tradução do catecismo em perguntas e respostas também. Mas eu falo que as fontes primárias da nossa fé é a Escritura, o magistério da Igreja, né? A tradição. E no magistério aí nós temos o catecismo como fonte fundamental. Por isso que, vocês me desculpem, quando eu preparei para vocês, eu preparei com base na Escritura e com base no catecismo. Porque, com todo respeito, o que um monte de filósofo falou, é interessante para a gente ter elucubrações filosóficas, mas não responde à necessidade, no caso da nossa fé. A filosofia ela vem para nos ajudar a ter uma compreensão daquilo que é teologia. A teologia mostra, a filosofia interroga, né, sobre aquilo. Então, são dois caminhos um pouco diferentes. Embora na teologia a gente interrogue também. A teologia é a razão à procura de Deus, não a emoção, não o coração. Mas no final, toda teologia a gente reza, né? Diante do mistério de Deus, a gente cai de joelho. Fazer o quê? Com Deus, que Deus abençoe, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês também. Amém. Podemos fazer a oração final, então, com a música? Podemos, Quem ou tem mais souber alguma latim pergunta? pode cantar, viu? Mas quem não souber, eu pensei que a gente presta atenção na música, que o latim é uma coisa muito interessante. Mesmo quando a gente não sabe o que é, ele entra pelos ouvidos. É igual a experiência de Deus. Mas tem a tradução do texto também. É uma música Deus verdadeiro, da tradição da igreja. Moacir, o Oi. senhor vai querer que coloque aquele vídeo ou é para a gente cantar aquela música? Porque aquela música a gente preparou para poder tocar e cantar. Aí o senhor... Mas pode cantar a música, né? Melhor, né? Vocês cantando vai ficar. Depois eu posso colocar o vídeo no Instagram, mandar nos grupos do WhatsApp para todo mundo Ele ver. tem no YouTube também. É lindo, muito lindo o vídeo. No YouTube também, lá é Tedeum. Como é que é? A Deus louvamos, Tedeu laudamos, a Deus louvamos. Né? Então vamos lá para a gente então pedir a Deus que Ele nos acolha, o nosso louvor, a nossa gratidão. Gratidão a Deus por Ele ser. E gratidão a Deus por Ele ser para nós. E nos deixar ser e ser para Ele também, nessa relação de amor que nos melhora, que nos constrói e que nos perdoa também. Agora eu vou apreciar, porque eu não canto não, porque eu sou muito desafinado. Vou tirar o som, porque aí eu posso cantar. Pode cantar? Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória. É o Espírito de amor, demos sempre glória.